Meus amados irmãos, a nossa reflexão bíblica de hoje ela se encontra no livro do profeta Daniel, uma passagem bíblica muito conhecida, mas que narra um grande fato da vida do profeta, que é a narrativa que fala sobre quando ele foi jogado na cova dos leões. Diz a Bíblia no versículo 1 até o versículo de número 3 o seguinte: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Que história maravilhosa! Nós observamos que aqui, quando o profeta Daniel ele chega na Babilônia, diz a Bíblia e a história também dos hebreus, que ele foi fiel ao Senhor. Ele era judeu e continuou adorando ao Deus do céu e da terra, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, mesmo em terra estranha, mas ele continuou adorando a Deus, servindo ao Senhor, também servindo ao rei e também servindo a Deus, não é? Ele não deixou de servir ao Senhor. E ele tinha um dos costumes que era orar 3 vezes ao dia ao Senhor. E diz a Bíblia que os príncipes, não é? Eles observavam a vida do profeta Daniel e procurava atrapalhar, procurava destruir a sua vida para que ele não crescesse naquele reinado, porque o rei Dario, ele queria, na verdade, apresentar o profeta Daniel acima de todos os outros príncipes. E isso vinha causando inveja, vinha causando cisma naqueles homens que não tinham nada com Deus, não serviam a Deus. Servia, na verdade, aos deuses da Babilônia. Mas Daniel era diferente, ele só servia ao Deus eterno, ao Deus criador do céu e da terra. Daniel, ele não se curvava de outra pessoa, só se curvava diante de Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E no versículo 3, a Bíblia diz que, do capítulo 6, a Bíblia diz: o mesmo Daniel se distinguiu. Veja que Daniel ele fazia diferença entre todos aqueles príncipes. Ele se destacava. Ele tinha, a Bíblia diz aqui que ele tinha um espírito excelente. E a gente entende que esse espírito excelente era, na verdade, o espírito de Deus que atuava na vida do profeta naquela nação. E o interessante, meus amados irmãos, que Daniel ali, ele continuava com o seu costume diante de Deus. Ele não deixava de fazer as suas orações, ele não deixava de adorar ao Senhor. Inclusive, a Bíblia diz que no seu quarto havia uma janela aberta para o lado de Jerusalém. E ali ele contemplava, ele se lembrava da sua terra e desejoso de voltar, pois observamos que o período que o povo de Israel passou na Babilônia foi, na verdade, uma disciplina proposta por Deus, porque o povo desobedeceu a Deus, desobedeceu ao Senhor, e Deus ali permitiu que os reis daquela época, os reis da Babilônia, eles levassem o povo de Israel em cativeiro para a sua nação. E Deus assim permitiu, para que o povo aprendesse, para que o povo não se afastassem de Deus, né? Sempre buscassem a sua presença. E aqui diz a Bíblia que aqueles príncipes que perseguiam o profeta Daniel, eles
resolveram fazer um decreto e pedir que o rei Dario lhe assinassem aquele decreto. E o decreto dizia o seguinte: o decreto ele expunha que qualquer pessoa que fizesse uma oração, uma prece a outro Deus, ou a outro homem, se não fosse ao rei Dario, então aquela pessoa seria lançada na cova dos leões. E a determinação era que, por espaço de 30 dias, qualquer pessoa que fizesse uma outra oração, orassem a outro Deus ou a outra pessoa, seria penalizada, seria condenada à pena de morte, seria lançado na cova dos leões. E assim eles fizeram, né? Procuraram o rei Dario assinou o decreto e Daniel ficou sabendo que o decreto foi assinado. Quando Daniel ele soube que o decreto foi assinado pelo rei Dario, diz a Bíblia que ele continua adorando a Deus. Ele entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a clamar ao Deus do céu. Porque é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos fazer. Entrar no nosso quarto e fechar a porta e falar com Deus. Porque Ele nos ouve. Ele entende a minha dor, Ele entende a sua dor. Glória a Deus. Então veja que no versículo 10 aqui diz a Bíblia: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja que Daniel, o que nos chama a atenção aqui é que Daniel, ele não só orou porque estava precisando, porque estava agora sendo perseguido, não. Ele mantinha o seu compromisso na oração, independente de estar sendo perseguido, independente de estar passando por dificuldade. Não, era algo que ele zelava, que era o seu compromisso diante de Deus, que era orar, se colocar de joelhos diante do Senhor. E aqui diz a Bíblia que ele começa a apresentar ao Senhor, Deus do céu e da terra. E diz a Bíblia que no versículo 14, a Bíblia diz: ouvindo então o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Veja que o rei Dario ele não queria lançar o profeta Daniel na cova dos leões, porque o rei Dario gostava dele, e o rei Dario queria, na verdade, apresentá-lo como príncipe regente daquela nação, abaixo do rei, sim. Mas ele queria o colocar como príncipe entre todos os outros governadores daquela nação. Mas observamos que ele tinha assinado o decreto e ele não podia voltar atrás. Mais adiante a gente vê, pois a história é um pouco longa, diz a Bíblia aqui no versículo 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então veja, porque eles estavam vendo que o rei Dario estava dando tempo para que não cumprisse com aquela sentença. Mas ali, aqueles príncipes perseguidores, eles ficaram no pé do rei, e dizendo para o rei: olhe, rei Dario, não se pode mudar a sentença, não se pode revogar a sentença. É uma sentença assinada pelos persas, pelos medos, então não se pode voltar atrás. E aqui diz a Bíblia, meu amigo, minha amiga, e meu amado irmão, no versículo 6, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram
na cova dos leões. Então a sentença foi cumprida, infelizmente. Mas para a glória de Deus, algo impressionante aconteceu. Quando os perseguidores pensavam que iam destruir o profeta Daniel, pelo contrário, ele foi mais honrado ainda. Glória a Jesus. Então veja no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, veja o que o rei disse ao profeta Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Veja, isso foi o rei Dario que disse para Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. É aqui eu faço uma pergunta. Como nós estamos servindo ao Deus de Daniel? Ao Deus criador do céu e da terra? Será que a gente está servindo a ele de qualquer jeito? Será que você está servindo ao Senhor de qualquer jeito? Glória a Deus. Então veja o que é que diz aqui a Bíblia. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então não tinha como mudar. Não tinha como voltar atrás. Então o profeta foi lançado na cova dos leões. Na cova